Outra coisa que acontece muito, gente, nos relacionamentos é a pessoa querer controlar o outro, né? E isso dá muito problema, eu vejo muito, porque isso é sutil, as pessoas não percebem, né? As pessoas custam entender isso. A primeira coisa é elas negar, né? Quando eu pergunto sobre o relacionamento, se teve alguém ali tentando controlar, ou ela, ou outro. Então, existe muito a manipulação do controle. As pessoas fazem isso, por exemplo, controle para chamar atenção, né? Às vezes a pessoa tem problemas, carência emocional, né? E isso, que são situações que a gente traz muitas vezes de traumas, né? Desde a nossa infância, nós trazemos muitos traumas, aquilo que a gente passa por várias vezes uma situação dolorosa. Por exemplo, assim, pessoas que foram controladas, né? Na infância, né? E aí ela leva isso para a vida da vida de relacionamentos, né? Por exemplo, eu tô falando aqui um relacionamento íntimo, tá? Mas pode ser qualquer tipo de relacionamento. As pessoas tendem a repetir padrões, né? De repetição, muitas vezes lá da nossa infância, coisas que a gente passou, né? Existe vários traumas, né? Tem 5 tipos de traumas, todos nós podemos ter todos, ou um mais do que o outro, a gente pode passar por todos. Trauma como rejeição, a gente se sente rejeitado por outras pessoas, ou a rejeitamos. Tem o trauma da carência, né? Então a pessoa se sente carência, se a pessoa não dá atenção para ela, ela fica tristonha, então é isso. Tem o trauma de quando a pessoa se sente humilhada, tem o trauma de medo de ser traído, né? A pessoa sempre acha que alguém vai trair ela, que ela vai ser traída, no seu relacionamento afetivo íntimo. E tem o trauma também do controle, que é a pessoa controladora, né? A pessoa quer controlar porque ela foi controlada muito, então ela passou por muito, né? Muitas vezes isso, então isso é sutil, porque é inconsciente, né? Consciente nós aqui conversando, inconsciente é o que você tem de memória guardada emocional afetiva, né? Que você só sabe disso quando você silencia sua mente, quando você faz meditação, quando você faz uma regressão, quando você vai dormir, que você vem os seus pensamentos ali à noite, que aí vira insônia, você fica pensando um monte de coisa. Tudo é isso. São coisas que repetiu muitas vezes na sua vida, né? Então, aquilo que você já faz está no automático. Então, o que que acontece? A pessoa, quando está no começo do relacionamento, ela não tenta controlar, porque ela tá, né? Só que com o passar do tempo, ela começa a ter umas fantasias na mente, poder ser traída ou não, que é isso que vai vindo. Aí ela começa a controlar com quem você está falando, quem você está curtindo, por que que você curtiu aquela foto. Então, começa toda aquela parafernália, né? E aí começa o transtorno, os problemas todos, e a pessoa não consegue entender porque, na verdade, ela está naquela fantasia de que ela pode ser traída e ela começa a criar. E tudo que você cria, você sente e você materializa. Então, é o que eu falo, às vezes a pessoa não está nem traindo, mas você está dando já a possibilidade porque você está criando. Todas as vezes que você pensa naquilo, muitas vezes, todos os dias, você cria. A partir de 68 segundos cria uma massa energética, né? Nós somos energia. Então, você pensa, 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 uma hora vai acontecer. Prova disso é você ver coisas do seu passado, tanto que você pensou, 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 e hoje você materializou. Por exemplo, um plano de vida, um projeto, você pensou, vou comprar, por exemplo, um carro, um exemplo. E aí você começa sempre a ver aquele carro na sua vida. Toda hora você vê aquele carro. Uma hora você vai comprar, você criou isso na sua mente. Você focou. Foco, força e fé. A mesma coisa para o bem, a mesma coisa para o mal. Então, se você ainda não é uma pessoa que está sendo traída, você vai acabar sendo traída por conta dessa criação de sua fantasia, né? Então, todo mundo quer ter alguém, mas ninguém quer ser controlado. Então, você só tem uma pessoa a partir do momento que você não queira controlar ela, tá? Infelizmente, isso é uma verdade, as pessoas não aceitam, porque se a gente fosse ver como se nós fossemos eternas crianças. Eu fico imaginando lá que eu tudo, falo, nossa, olha lá, nós somos eternas crianças, porque a gente tem mania de negar nossas sombras. Pessoas, a primeira coisa que faz é isso. Quantas pessoas que eu falo as sombras delas e ela, tipo, já se revolta na hora, não aceita, fala que é o outro que tem a sombra, porque o outro é espelho, né? A pessoa não tem nem consciência disso porque ela não estuda isso, ela não sabe. Então ela tá falando coisas aleatórias, né? E o mundo faz isso com as pessoas, para que eles ficam, né? Eu até acredito que quando eles falam lá de uma situação que as pessoas não vão entender a língua um do outro, é exatamente isso, porque eu falo uma coisa, a pessoa entende outra. O que eu falo com o que a pessoa entende tem uma diferença muito grande, né? Então, as interpretações que a pessoa não consegue interpretar, que é um mundo sutil, um mundo que a pessoa não vê, mas é. Por exemplo, a pessoa sabe quando tá com raiva e ela fala, você tá com raiva? Não, claro que tá. É energia, só de você falar mais alto um tom, já demonstrou que você tá, né, irada com raiva, não tem, entendeu? Então uma pessoa com raiva, que é a ira que tem muito aqui, né, por isso que é o tal dos 7 pecados capitais, uma pessoa com ira, ela começa a querer controlar tudo à volta dela, né, e aí é onde que ela põe tudo a perder. Em vez dela ajudar a trazer esse relacionamento amoroso, não,
Ela quer controlar tudo, como vai ser feito, como que vai fazer, o que o outro vai fazer, aí põe tudo a desandar e não entende por quê. Por que que ele foi embora? Por que que ela foi embora? Por que será? Eu não fiz nada, imagina, eu não fiz nada. Então, a pessoa se sente vitimizada, né? Isso acontece muito, né? Então, a pessoa tem que ter amadurecimento. Então, somente com a maturidade, né? Por isso, tudo tem que passar por desenvolvimento pessoal, conhecer o lado da espiritualidade, porque eu falo que a filosofia fala do mesmo jeito, só que de forma diferente, que é o sutil, aquilo que você não vê, mas se sente, né? Você sente uma pessoa brava, uma pessoa nervosa, e ela fala que não tá, você sabe. Só dela fazer assim, ó, você já vê aqui nela, entendeu? A raiva dela, né? Então, assim, tem muitos gestos no corpo da pessoa que ela demonstra raiva, a gente sabe, né? Então, por isso que eu falo, não tente controlar o outro. Todo mundo quer ter alguém, mas ninguém gosta de ser controlado. Se você quer ter um bom relacionamento, deixa a pessoa livre, que se ela voltar é porque realmente ela te ama. Espero ter te ajudado com essas dicas, tá bom? Beijos, até a próxima, viu?